Olá, ladies and gentlemen. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem se encontra do outro lado da telinha, tudo bem? Como vão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Vamos aqui a mais um vídeo despertando das ilusões fabricadas, né? Vamos ver aqui. O vídeo vai sair, né? Pois bem, vamos aqui a mais uma matéria do dia, né? O ano passado, né? Eu assisti um filme que foi lançamento aqui no Brasil, né? Foi o filme A Substância, né? A Substância. Me deixou bastante, a primeira vez que eu assisti o filme, me deixou bastante impressionada. Né? O filme A Substância, né? Com a Demi Moore, né? Demi Moore fez uma atuação sublime, né, no filme, né? Aos 50, 60 e poucos anos de idade. 50 e poucos anos de idade, né? Se não me engano, salvo engano, na faixa de seus 50, 60 anos de idade, né? Que ela está, né? E o filme retrata exatamente a questão da juventude, né? Sobre a juventude, né? Sobre o tempo, né? O tempo e a beleza, né? Do corpo. Né? Como nós lidamos, né? Com o tempo em relação à decrepitude do nosso corpo, da nossa juventude, do nosso vigor físico, da nossa beleza, né? Haja vista os tempos, o tempo passa, né? E a gente vai sentindo nossos corpos envelhecendo, né? Dando sinais de que o tempo está, né? Avançando, né? E é exatamente desse tema que eu vou abordar aqui, né, na matéria do estilo urbano, né, sobre rejuvenescimento do corpo em cápsulas, né? Uma matéria que eu encontrei, né? Uma cápsula médica úmida, né? Então aqui tem um tema um tanto quanto distópico, né? Haja vista a nossa realidade brasileira, né? Parece que é uma realidade distante na nossa rotina diária. E por falar em rotina diária, estava pensando comigo agora há pouco, né? Sobre a nossa rotina, né? É como o pensamento quântico, né? A nossa mente se movimenta, tudo é movimento na nossa vida diária, na nossa rotina. Se a gente modificar e dar um giro de 180 graus na nossa rotina diária e mudar algo, todo o universo conspira, né? Tudo muda radicalmente. Né? Parece que quando você deixa de falar com as pessoas e muda a sua rotina fazendo outra coisa, parece que depois vem uma avalanche de pessoas te procurando, né? Quando você modifica alguma coisa, né? Parece que tudo realmente conspira, né? Quando você modifica algo em sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, né? Você deixa as pessoas na saudade um pouco, para que elas sintam falta, não é verdade? Claro que nem todos sentem falta de nós, né? Das pessoas, né? Só aqueles que realmente têm algum carinho, algum tipo de afinidade, né? Com as pessoas que realmente sentem falta ou saudade de alguém, não é verdade? Que tem aquela sororidade, aquela familiaridade com as pessoas hoje em dia, que é muito raro, né? Nos nossos tempos, né? Encontrar pessoas realmente que são amigas, têm familiaridade conosco, não é verdade? Porque as pessoas, todos têm suas ocupações, suas obrigações, né? As exigências da vida, as responsabilidades do dia a dia, né? Então, tudo é movimento na natureza, né? Até na nossa mente, na nossa própria vida, né? Quando nós modificamos a nossa realidade, quando é necessário. Né? Agora, o filme retrata a substância, né? Com a Demi Moore, retrata exatamente isso, né? Sobre a juventude, sobre o tempo, o corpo. Né? A Demi Moore no filme é uma personagem né, que faz uma programação de aeróbica na televisão, né? Em que dado momento ela vai ao banheiro e descobre que está sendo, né, ultrapassada pelas jovens, né? Por uma outra geração mais jovem, mais bonita, né? Que estão em condições de ocupar o posto dela, né, no programa de televisão,
em que se ensina dança aeróbica, né? Evidencia muito o corpo, né? Em danças aeróbicas, exercícios e ginásticas, né? Então isso remete também a uma reflexão de como nós, em nosso tempo, na transição de idade, né? Uma determinada idade, nos tornamos obsoletos. Né? Falei sobre o homem obsoleto, né? Em algum vídeo passado. Que, dado momento, nos tornamos obsoletos em relação, né, ao mercado de trabalho. Não é mesmo? Ultrapassados, haja vista os jovens que estão chegando agora, né? Geração millennials, geração Z, que muito tem se falado sobre eles, né? Na nossa atualidade, e o quanto eles estão, né, dominando um certo nicho de mercado. Né? Mas, de certa forma, também gerando muita controvérsia em relação a isso. Né? Claro que uma geração, uma camada específica da população, está decaindo, declinando nos seus valores morais e éticos. Não é verdade? Estamos vendo isso nessa geração que está agora florescendo em nossos tempos. Não é mesmo? Uma decadência, né? Em todos os sentidos. Né? Existencial, cognitivo, intelectual. Né? E também, isso reflete também no comportamento da juventude. Não é mesmo? Em como eles encaram o futuro e as suas próprias vidas. Pois bem, vamos à matéria aqui do dia, né, sobre rejuvenescimento do corpo. Né? Então, vou adentrar aqui essa matéria muito interessante que eu vi aqui. Né? Vou abordar um pouco desse tema. Né? De Renato Cunha, 8 de janeiro de 2025. Né? Existe uma tecnologia que faz o rejuvenescimento do corpo de uma pessoa de 90 anos para que tenha a aparência de 20 ou 25. Já pensaram nisso? Com essa tecnologia, uma pessoa pode não só rejuvenescer no seu corpo, mas viver jovem por séculos. Será que isso é possível? Essa tecnologia está disponível na Terra há décadas, mas só para usufruto das ricas elites iluminatis. A linhagem dinásticas, né? E no 1954, a raça Grace Orion, orbitando a Terra, pousou, né? Aqui na Terra, né? Realizando reuniões aqui, né? Subsequentes aqui, né? Que fala de um ponto de vista muito etéreo, né? Muito espacial, sobre essas tecnologias oriundas, né? De, de anjos caídos, não é mesmo? Então, essa tecnologia, eles usam a tecnologia de hologramas, né? De alta energia, conjunto de uma imersão total de líquido especial, cheio de células tronco, ou células mesenquimais, né? Que substituem progressivamente qualquer tecido danificado. Né? E eles são capazes de retornar de um corpo biológico ao seu potencial genético máximo e também são capazes de regenerar membros perdidos. Né? Como você pode imaginar, essas cápsulas são usadas para tratar condições médicas mais severas, né? Como recuperar tecido queimado, né? E queimaduras. No entanto, muitas pessoas que em inúmeras sociedades também, né? Avançadas também usam para melhorias cosméticas. Né? Tem se falado também que até a indústria se utiliza de restos de fetos, né? Para a produção de cosméticos, né? Fetos abortados, né, no caso. Né? E se uma pessoa de 50 anos ou mais quiser ter a aparência de 20, é colocada em uma cápsula onde todas as suas células serão trocadas por novas. Não é mesmo? Já pensou nisso? Portanto, essa cabala descobriu antigas bases, né, onde isso é possível, né? Essas cápsulas de tecnologias avançadas, né, que existem, né? Parece algo de filme de ficção científica. Né? Então aqui também traz mais, né? O paciente respira uma substância especial dentro da cápsula de líquido que serve meio para todo o processo. Né? Esse líquido também fornece oxigênio para o sujeito respirar. Ou seja, o paciente está respirando líquido durante todo o processo. Embora seja chato se afogar propositalmente no líquido, né? Como se fosse um líquido amniótico. Né? Não é tão ruim desde que você consiga fazer isso. Né? Mas se ficar alarmante quando você começa a beber ou respirar o líquido, o corpo reagirá como se estivesse se afogando. Não é verdade? Então aqui o processo aqui
entrada aqui, né? Pode ser traumático, né, para algumas pessoas, e se elas entrarem conscientemente, mas muitas são anestesiadas. E elas ficam inconscientes antes de serem introduzidas na cápsula, né? As pessoas que entram conscientemente devem literalmente se afogar naquele líquido, né? Levando-a para pulmões até respirarem líquido e não o ar, né? Essa é a parte mais difícil, né? Eles também deverão entrar nus, obviamente, né? Dentro da cápsula, né? Então, alguns pontos bem interessantes dessa matéria que eu vi aqui, né? Células troncas pertencentes ao sujeito, o campo gravitacional dentro do casulo cria um meio de interferência zero para as células se moverem, e o próprio casulo também é protegido de interferências eletromagnéticas ou gravitacionais externas, né? As células têm uma forte tendência a agrupar-se e unir-se ao longo de linhas ou áreas onde existe um campo de alta energia e também assumir forma desse campo. Isso também obedece ao princípio de frequência dominante, né? Então, aqui diz muito mais, né, sobre as células tronco, né, que são responsáveis pelo rejuvenescimento, né, o DNA, né. O tempo total de renovação corporal é de 3 meses. O tempo, às vezes, é um pouco mais e, às vezes, um pouco menos, dependendo do assunto, com a tecnologia informática avançada e alterações do DNA original, né, do sujeito podem ser alteradas artificialmente à vontade, embora isso seja invasivo e imprudente. Mas, em geral, coisas como o comprimento ou cor do cabelo são relativamente fáceis de conseguir, né? Então, todo esse processo aqui, né? Também. Steve Jobs, o fundador da Apple, foi um dos 115 humanos presos, né? Também, nessas cápsulas, né? E fingiu sua morte em 5 de outubro de 2011, né? Aos 56 anos. Uma coisa curiosa, né? Steve Jobs, né? E foi rejuvenescido numa cápsula médica úmida de 2 a 3 meses, numa base militar subterrânea dos Estados Unidos, e recebeu algumas modificações estéticas para diferenciá-lo, né? Parece inimaginável, né? E queria descobrir como Jobs e outros humanos presos foram parar, né, numa situação dessa, né? Ou numa condição como essa, né? Steve Jobs, né, fundador da Apple, né? Desde a década de 1950, as elites da Cabala têm a tecnologia que pode rejuvenescer e curar seus corpos. Não é mesmo? Dessa forma que eles podem viver séculos como uma aparência jovem, sem seu retiro de luxo, enquanto a população vive na completa escravidão. Não é mesmo? Os goins, não é verdade? Os plebeus, né? Apenas os senhores feudais da era moderna podem, né, usufruir e desfrutar dessa tecnologia, não é mesmo? A Cabala bloqueou para uso público mais de 5.700 tecnologias inovadoras com a desculpa de segurança nacional, não é mesmo? Aqui tem uma foto do Steve Jobs, né? Bem interessante. Da Apple, né? Então, como o filme Elysium também, né? Não sei se vocês chegaram a assistir o filme Elysium, né? De 2013, mostrou como a cápsula médica seca cura doenças, né? Então ela existe, né? O filme é uma programação preditiva para algo que existe, não é verdade? Esse filme é interessante, pois retrata um futuro distópico onde as elites vivem numa estação espacial Elysium, fora da Terra, né? Onde a Terra é apenas um gueto, né? Um gueto, uma periferia, né? As pessoas vivem em situações precárias, né? Precarizadas, né? Na estação espacial, na órbita baixa da Terra, usufruindo de todo luxo e tecnologias avançadas, enquanto a população da Terra está na completa miséria. Substitua Elysium por Vênus, que você terá algo bem parecido, né, como diz a matéria aqui, né? Inclusive até a filha da Sônia Braga também
contracenou no filme, né? Então aqui retrata bem, né, como é que é esse sistema de tecnologia de rejuvenescimento em cápsula, né? Algo inimaginável, né, para meros mortais do andar de baixo, não é mesmo? Então é um projeto aqui, super secreto, né, chamado como Operação Paraíso Venusiano, né? Foi uma operação de guerra do Pentágono que se iniciou em 1962, né? A superfície de Vênus foi dividida em partes designadas como territórios, como nomes pela Cabala, né? E durou até 1972 e 75, nesse projeto, né? A Guerra do Vietnã foi, em parte, uma cobertura ou distração para uma guerra significativa em andamento ao mesmo tempo, né? É por isso que as Gs do Vietnã precisava ser muito longa, né? Porque era de duração de outra guerra. O Vietnã justificava as despesas e vidas perdidas, e era como um desvio ou desculpa para recursos monetários e militares. Ou seja, cobertura para justificar despesas e mortes de soldados nos campos de batalha. Não é mesmo? Muito curioso essa matéria, né? Não que a guerra do Vietnã não existiu, é claro que sim, mas também era uma distração para as operações também da SSP, né? Tem uma população normal, e os membros, mesmos problemas que na Terra apenas a New World Order, né? New World Order, já está lá. Eles têm uma economia monetária, mas é o mesmo sistema escravocrata que na Terra, né? Então aqui tem uma ilustração também bem interessante, né? De como é essa tecnologia, né? Cita aqui alguns nomes, né? Alguns dos vários criminosos da Cabala envolvidos em crimes contra a humanidade, né? Aqui que foram rejuvenescidos, né? Para continuarem aproveitando a vida sem consequências, né? Alguns nomes aqui também estão listados, né? Henry Kissinger, né? Nome deles, Rainha Elizabeth II, Príncipe Philip, Jacob Rothschild, né? Evelyn Rothschild, Jeffrey Epstein, né? Da polêmica do Pizzagate, né? Da ilha, né? George W. Bush, David Rockefeller e Joseph Ratzinger, né? Muito interessante. Então isso existe, na verdade, embora pareça uma fantasia hollywoodiana. Então deixo com vocês mais essa matéria interessante, curiosa, cheia de suspense e mistério. Em mais um. Despertando das ilusões fabricadas. Até a próxima.